1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta, sendo ferido e queimado, tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Fizeram o quê? Choraram. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Não tomem isso como exemplo, irmãos, é outro contexto, é outra situação. Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal. Lembra de Nabal? Nabal o tolo, o carmelita? Então, foi Nabal e Ainoã e Abigail. Elas foram levadas cativas também. E Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se fortaleceu no... Onde ele se fortaleceu? No Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Tem aí uma observação. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com eles se encontravam, se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Ou seja, um grupo de Davi estava cansado e ficou por ali. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe a beber água, ele bebeu, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas e comeu. Só faltou o McDonald's, né? Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia pão, não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? De onde vem? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Lembre-se, nunca devemos abandonar ninguém no meio do caminho. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Ele diz assim: nós com ímpeto contra o sul dos queretitas, demos com ímpeto contra o sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Que descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Este é o despojo de Davi. Amém? Amém. Pai, aqui está a tua palavra, nós estamos aqui, o teu Espírito está aqui, e há um mover do Senhor nesse lugar. Gera no nosso coração
uma compreensão tão grande, tão especial da Tua palavra, que ela sirva para a nossa vida hoje, amanhã e durante todo o nosso dia, nosso tempo nessa terra. Que o Senhor nos fortaleça da mesma forma que o Senhor fortaleceu Davi, da mesma forma que o Senhor deu sabedoria, falou com Davi, deu graça a Davi para ele resgatar a sua família, que nós possamos ter essa mesma graça, essa mesma sabedoria, essa mesma força, essa mesma capacidade de guerrear e de batalhar contra os inimigos desse tempo pela nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Uma coisa que eu queria falar com você, a maioria de vocês que estão aqui é mortal como eu. Então a gente vai no supermercado, né? Poucos de nós talvez tenham uma empregada que vai, que compra tudo, mas a maioria de nós vai. E se você não vai, um dia você já foi. Se você não foi, um dia você vai também. Então você vai lá no supermercado e aí você vai fazer a compra geralmente a compra do mês. Algumas vezes você vai, todo mundo também faz isso, faltou já no finalzinho do mês uma besteirinha, você não pode fazer a compra do mês ainda, aí você vai lá, pega uma coisinha, outra que está faltando, mas na maioria das vezes a gente vai lá no supermercado e faz uma comprazinha ou para a semana, ou para 15 dias, ou para um mês, conforme as nossas possibilidades. Aí você vai lá no supermercado, aí você vai fazer a compra do mês, você não faz assim, né? Pega um pó de café, pega um arroz, pega um feijão, pega um extrato de tomate. Não, você não faz assim, né? E também você não faz assim, você pega lá 5 kg de arroz, 5 kg de feijão, sei lá, 5 kg de açúcar, né, extrato de tomate, macarrão, e você não chega em casa e cozinha tudo aquilo de vez para o mês inteiro. Você faz isso? Você cozinha os 5 kg de arroz, você cozinha os 5 kg de feijão de vez e deixa lá, a não ser que você trabalhe a semana toda e talvez você não tenha tempo de fazer e você faz uma quantidade. Mas a maioria de nós pega as compras e guarda onde? Aonde? Na despensa. A gente usa o necessário do dia e o restante a gente guarda na despensa. A gente não cozinha tudo, né? Você sabia que a palavra de Deus funciona dessa forma também na sua vida? Às vezes você está aqui na igreja, aí você pensa assim, você vem para a igreja e pensa assim, estou passando por uma dificuldade numa área específica. Aí eu queria ouvir uma palavra nessa área. Aí você vem na igreja e não ouve essa palavra, aí talvez saia frustrado, poxa, mas eu queria ouvir alguma coisa, eu queria que Deus falasse comigo naquela questão. E aí, de repente, você ouve uma outra palavra e aí você então sai triste. Mas não saia, sabe por quê? A palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra do homem, talvez ela volte vazia, mas a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, quando você ouvir alguma coisa que de repente não serviu para você naquele dia, coloca na despensa do seu coração. E na hora certa o Espírito Santo vai pegar aquilo lá e vai trazer à memória e você vai usar a palavra de Deus que você talvez ouviu há anos atrás, há meses atrás, há semanas atrás, há dias atrás, mas de forma que a verdade é, a palavra de Deus nunca volta vazia e em algum momento ela vai funcionar na sua vida. Então, nunca saia triste da igreja pensando assim, Deus não falou comigo. Deus falou com você. É que talvez aquela palavra, aquela ministração, aquele falar de Deus para você naquele dia, talvez não serviu para aquele dia, mas vai servir para você em algum momento. Guarda ela na despensa, que o Espírito Santo vai usar ela na sua vida, com certeza. Amém? Você entendeu? Amém. Então vamos lá. Nós estamos vivendo dias muito especiais, dias que exigem mais de nós, exigem um pouco mais de nós. E eu queria usar essa história trágica e bem-sucedida para falar para vocês de algo que está acontecendo também com a gente, também comigo e também com você, e tem a ver com as nossas famílias. Bom, você ouviu perfeitamente a história, mas provavelmente você precisa de uma ajuda para compreender os detalhes dessa história. A pregação tem essa função, fazer a gente entender os detalhes das coisas para que a gente possa, através dos detalhes, receber o melhor recado, a melhor instrução e
o ensino correto para a nossa vida, para que aquilo sirva para a gente para toda a eternidade. Você já sabe o que está acontecendo. Davi está voltando de algum lugar, e nós vamos falar que lugar é esse. Ele está voltando de um lugar, e ele então, quando chega ali naquela cidade, eu imagino, eu gosto muito de imaginar as coisas, e eu fico pensando, sabe o quê? Davi com aqueles 600 homens andando ali naquela região, chegando à cidade de Ziclag. E você sabe muito bem que naquele tempo não existiam arranha-céus, não existiam prédios altos, então no máximo árvores, no máximo, né, florestas e tudo mais. Aí eu fico imaginando, sabe, aquela situação dele estar chegando perto da cidade, de repente ao longe ele vê uma fumaça densa, espessa, subindo, uma fumaça preta, uma fumaça, né, que já trouxe um certo temor, porque a fumaça está na direção da cidade. Você pode imaginar ele caminhando com aqueles homens e, de repente, um dos guerreiros de Davi para e diz assim: Davi, olha lá, olha na direção de Ziclag. Aí Davi olha na direção de Ziclag e, de repente, vê aquela fumaça, e eles vão se aproximando, vão chegando perto, e quanto mais perto eles estão chegando, eu posso, nesse exato momento, fechar os meus olhos e ver os soldados, ver Davi completamente angustiado, desesperado, já com seus olhos arregalados, e eles não estão mais andando em direção a Ziclag, mas eles estão correndo em direção àquela cidade, porque eles sabem que alguma coisa ruim de terrível aconteceu ali naquele lugar. E quando eles chegam na cidade, então eles veem a cidade praticamente arrasada, as casas queimadas, mas uma coisa eles não veem: cadê as mulheres? Cadê os corpos? Cadê as crianças? Cadê os nossos filhos? Cadê as nossas, né, ou a nossa mulher, ou Davi, as nossas mulheres, né? Cadê elas? Onde estão? E de repente, a Bíblia diz que eles começam a chorar, e eles choraram tanto, a Bíblia diz que eles choraram de uma forma tão intensa, tão desesperadora. Você pode imaginar isso? Porque a gente precisa se colocar nessas situações para a gente entender o que está acontecendo com essas pessoas. Já pensou? Você chega na sua casa, aí sua casa toda queimada, os móveis, tudo destruído, queimado. De repente, quando você chega lá, o que você vai fazer? Você vai procurar logo os corpos dos filhos, da mulher, nos escombros. Não é assim que a gente vai? E, de repente, aquilo traz uma dor, uma angústia. A gente vê isso de vez em quando na televisão. Você nunca viu, não? A casa queimou, pegou fogo. Aí, quando o dono chega, ele se ajoelha ali, começa a chorar, começa a gritar. E eu não sei se você é assim, mas a dor daquela pessoa geralmente passa para a gente, e a gente, do outro lado de cada televisão, começa a chorar com ele, porque aquilo é desesperador, é angustiante, é dolorido demais. A gente chora geralmente em algumas circunstâncias. A gente chora quando a gente está muito feliz, quando a gente segura o filho no colo, o primeiro momento que você segura seu filho no colo, sua filha no colo. Eu lembro que foi um momento marcante, quando eu filmei o parto de Fernandinha, de Juju também. Então, quando eu vi a minha filha saindo da barriga de Viviane, aquilo mudou completamente a minha vida. E quando eu peguei a minha filha no colo, foi uma emoção tão grande. A gente chora quando está muito feliz, mas a gente chora muito mais quando está muito triste, quando está quando está doendo muito, quando está muito dolorido, quando está muito sofrido, a gente chora muito. A Bíblia diz que esses homens choraram tanto que eles perderam a força de chorar. Eles choraram tanto até não ter mais força para chorar. Você pode imaginar isso? Só que eu fico pensando se esse choro é um choro também de desespero, mas também de alívio, porque eles descobrem que as mulheres não foram mortas, eles descobrem que os filhos não foram mortos, eles descobrem que os meninos estão vivos, que as mulheres estão vivas. Então, ao mesmo tempo que eles choram de desespero, eles choram também por sentimento de culpa, porque eles sabem, Davi sabe, que o que estava acontecendo ali foi responsabilidade sua. Ele sabe disso. E às vezes nós choramos como pais, como família,
porque as coisas que estão acontecendo estão machucando a gente, mas são responsabilidade nossa. A gente chora de dor, mas a gente chora também porque a gente se sente culpado, culpada das coisas que estão acontecendo, muitas vezes na nossa casa, principalmente quando diz respeito ao descuido. E aqui foi um descuido muito grande, Davi descuidou. Porque tem uma história que você não sabe, mas está no capítulo de número 29, e essa história revela toda a situação, revela o que está acontecendo e revela o porquê Davi está passando por esse momento tão difícil. No capítulo de número 29, conta que Davi virou a casaca. Você gosta de gente que vira casaca? Você tem um amigo, ele torce para o Bahia há 40 anos, aí no outro dia ele aparece com a camisa do Vitória. Você vai levar esse cara a sério? E o contrário? Você tem um amigo que é 20 anos, 40 anos, torcedor do Vitória, no outro dia ele aparece com a camisa do Bahia. Você acha que um camarada desse, ele tem alguma esperança para ele? Hã? Vira casaca, não é? O sujeito é vira casaca. Pois você sabia que foi exatamente isso que está acontecendo com Davi? Aí eu gosto de colocar vocês dentro do contexto para que vocês sintam de fato na pele o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Vocês lembram de um rei chamado Aquis, que é rei da cidade de Gate. E o que significa Gate? Gate é o lugar onde Golias nasceu. Golias era natural de Gate. Então Gate foi um local, não é, que já marcou Davi. Davi já tinha uma relação, porque Davi havia matado o campeão, o guerreiro daquela cidade. E o rei daquela cidade se afeiçoou a Davi. A história é longa, não vou entrar nos detalhes, mas o fato é que Aquis era um dos príncipes dos filisteus que agora Davi estava andando com ele. Davi em um bando, em um grupo, talvez esses 600 homens, provavelmente esses 600 homens. E a história aqui do capítulo 29 diz que os príncipes dos filisteus, eles se reuniram para lutar contra Israel, para lutar contra a cidade de Davi. Agora você imagina, você tem um vizinho do seu lado e o seu vizinho se desentende com a sua família. Aí o sujeito lá diz assim, olha, quando eu pegar você na rua, eu vou lhe partir no meio. Ele fala com a sua família. Vocês aí, ó, fiquem aguardando aí que quando vocês saírem aí, o pau vai quebrar. Aí você vai morar com esse vizinho. E o vizinho está lá, ameaçando a sua família. Você já se imaginou o vizinho dizendo assim para você, ó, quando eu pegar a sua mãe, eu vou dar uns tapas nela. Quando eu pegar seu sobrinho, seu irmão, eu vou mostrar a ele quantos paus se faz uma canoa. Você pode imaginar isso? Você está lá morando com aquela família que quer pegar a sua família. Aí as famílias se encontram. Aí a família do camarada começa a estapear sua mãe, sua irmã. Você vai ficar parado olhando aquilo ali? Pode bater mesmo. Hã? O que você vai fazer? Você, peraí, é a minha mãe. Não, não vou deixar esse camarada bater na minha mãe, não. Peraí, o cara está batendo na minha mãe. Não é assim? Pois Davi estava lutando agora ao lado dos filisteus contra o seu povo. Aí, um dos príncipes dos filisteus diz assim, peraí, quem é esse aí que está com você, Aquis? Aí Aquis falou, é Davi. Esse é Davi que matou Golias? É Davi que matou o nosso campeão? É Davi que feriu o nosso povo? Ele não vai lutar com a gente, não, porque qual seria a intenção dele em lutar com a gente, se não, no meio da batalha, ele se voltar contra nós, ele se voltar contra o nosso povo. No meio da batalha, esse homem que você está levando aí, ele vai se virar contra a gente, e ele vai nos matar, e ele vai fazer aliança de novo com o seu rei. Aqui, se você está maluco, você perdeu o juízo, você está dormindo com o inimigo, você está levando o inimigo para nos destruir. E eles se indignaram de uma forma tão grande contra o rei Aquis, o rei filisteu. Eles disseram assim, não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Sabe o que essa música significa? Saul guerreou, mas Davi guerreou muito mais. Ah,
Sabe aquela coisa? Ó, fulano é bom, ele faz isso. Ah, mas você não sabe, você não conhece fulano, ele faz 10 vezes melhor. Era isso que eles estavam cantando aqui. Eles estavam cantando, e isso enfureceu Saul na época. Saul ficou furioso, começou a jogar lança em Davi. Deixa eu matar esse sujeito aí. Então, os filisteus, eles conheciam Davi, eles conheciam aquela música. Esse Davi que as pessoas cantavam, Saul fez, matou milhares e Davi matou 10 milhares. É esse homem que você quer levar para lutar com a gente, ele vai se voltar contra a gente. E os filisteus disseram assim, vai embora, nós não queremos você aqui não. E aí agora começa o capítulo 30 que nós lemos. Então ele está chegando dessa situação, e quando ele chega em Ziclag, a cidade está queimada. O que Davi fez e que ensina a gente muito nessa noite? Tem guerras que não são nossas. Tem coisas que nós não devemos nos envolver. Tem situações que nós não devemos estar. Nós não podemos descuidar da nossa família. Sabe o que Davi fez? Ele descuidou da sua família. E ele levou aqueles homens a descuidarem de suas famílias também. E aqueles homens ficaram tão irados, tão revoltados com Davi, que eles disseram, vamos matar Davi. Os seus companheiros, os seus amigos, eles se indignaram com Davi. Não agora os filisteus, mas agora aqueles 600 homens que estavam com ele, disseram assim, a culpa é sua. Foi você que nos envolveu nessa situação. Foi você que nos envolveu. Nós saímos da nossa cidade, deixamos as nossas mulheres aqui desguarnecidas. A culpa foi sua. E amados, nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos fazendo a mesma coisa, espiritualmente estamos errando da mesma maneira. Nós estamos tão envolvidos com outras coisas, com outras questões, que nós estamos abandonando a nossa família, abandonando os nossos filhos. E o inimigo, os amalequitas, eles estão entrando na nossa família, eles estão entrando sorrateiramente nas nossas famílias, e eles estão destruindo tudo, eles estão queimando tudo, eles estão acabando com tudo, e eles estão levando nossas famílias cativas junto com eles. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos estar perto dos nossos filhos. Nós precisamos estar perto da nossa família. Porque quando o inimigo vier, você é o valente. Você é o guerreiro. Você é quem defende a sua família. Quando eu digo você, eu não estou dizendo só o homem, mas eu estou dizendo você que conhece a palavra de Deus. Você precisa defender a sua família. Você precisa fortalecer a sua família. Você precisa ver o inimigo chegar. E Davi se envolveu com uma guerra que não era dele. Davi foi lutar contra o seu povo, a favor do inimigo, se juntou com o inimigo para ir lutar contra o seu povo. E Deus não havia direcionado isso. Deus não havia direcionado isso. E Davi, então, quando chega em Ziclag, a cidade está completamente destruída, porque ele havia abandonado a sua família, a família de seus amigos. E sabe, eu acredito que nós estamos errando hoje assim também. Eu acredito que nós estamos falhando como protetores, como líderes, como conhecedores da palavra que somos. Nós estamos falhando nisso, amados. Nós precisamos estar perto, junto, próximo aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos, à nossa esposa. E isso é muito importante, porque se nós não assumirmos, se nós não identificarmos as portas que o inimigo está entrando na nossa casa, nós vamos perder a nossa família. E nós precisamos levantar os olhos e identificar os inimigos. Nós temos uma grande responsabilidade de não permitir que o inimigo ataque as nossas famílias. Sua casa é um local santo. Seu trabalho, seu ministério. Cuidado com os envolvimentos. Sabe uma coisa? O inimigo, ele usa muitas vezes as questões legítimas para nos enganar. E a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. O trabalho é importante. Nós precisamos trabalhar. Tudo é muito caro, tudo é muito difícil. Uma escola boa é cara, um carro melhorzinho é caro. Morar num local
seguro, melhor, é caro, tudo é muito caro. Eu entendo que você tem que trabalhar, e trabalhar muito. Porém, você precisa equilibrar. Você não pode ficar tão distante da sua família que você não veja o inimigo chegar. Tem gente que trabalha de manhã, de tarde, de noite. Não tem tempo para nada. Não tem tempo de ver os filhos, não tem tempo de cuidar da família, não tem tempo de estar na igreja, não tem tempo de andar com Deus, não tem tempo de nada, porque tem que trabalhar. Eu sei que as coisas são muito difíceis, eu sei que você precisa trabalhar, mas eu também sei que a sua família é muito importante. Eu também sei que você precisa estar perto dos seus filhos e ver os erros dos seus filhos para corrigi-los. Você precisa estar perto da sua esposa para não deixá-la vulnerável. Está aqui um negócio que é uma bênção. Tem atrapalhado, tem abençoado a vida de muita gente. Você tem um amigo, está no Japão, está nos Estados Unidos, está lá, né, em outro local, você precisa mandar um documento, um arquivo. Em questão de segundos, essa pessoa recebe isso lá. Talvez 1 minuto no máximo. Mas na maioria das vezes em questão de segundo. Você precisa mandar uma foto, um documento, uma informação, é uma questão de segundos. Mas isso aqui está sendo muito usado para arrebentar a vida das pessoas. E a gente vê hoje o diabo entrando na vida das pessoas por meio desse equipamento. E sabe uma forma que o diabo ele faz para destruir as pessoas? O rapaz, a moça, o irmão, a irmã, são casados, estão no Senhor, aí de repente ele recebe uma mensagem. Oi, como é que você está? Tudo bem? Aí ele olha, não reconhece direito quem é, aí ele vai lá na foto, né? Aí é uma namorada de 20 anos atrás, mas ele está casado. Só que as coisas não estão bem no casamento dele. As coisas estão difíceis, está passando por uma crise, não está se entendendo com a esposa, está brigando muito. Eu não estou muito bem não, eu não estou feliz no casamento. Estou chateado, estou triste. Aí a outra pessoa lá, endemoniadinha que Deus mandou, que o diabo mandou, né, está com a vida toda arrebentada, separada do marido, com a vida toda destruída. Aí o cão que soprou mesmo no ouvido dela, manda uma mensagem para fulano, seu namorado, lembra? Aí ela manda. Aí o camarada com a vida toda destruída, eu tô triste, estou passando por essa luta, essa dificuldade. Aí eles começam a bater papo. Aí daqui a pouco eles marcam um encontro. Aí daqui a pouco eles estão se prostituindo. Ele está traindo a esposa, já está se relacionando com essa mulher. Isso tem acontecido muito hoje. E tantas e tantas e tantas outras questões. O cara trabalha, aí ele fica longe, ela fica longe da família e não tem tempo para nada. E o inimigo está entrando. Ou então, ele começa a se distanciar emocionalmente, afetivamente da família. E aí o inimigo coloca um relacionamento lá do passado, lá de antigamente, de muitos anos atrás. Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu abrir um parêntese aqui, que às vezes você tem filho com outra pessoa, já casou de novo, e eu não estou falando disso, ok, gente? Para ficar claro, porque às vezes você tem que manter contato com outra pessoa, né? Tem filhos juntos e tudo mais, não estou falando disso, ok? Estou falando de situações onde você volta a ter um envolvimento emocional com aquela pessoa, tá bom? Estou falando disso. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque, gente, o coração da gente é enganoso. Se a gente abrir a guarda, se nós não criarmos mecanismos de proteção para a nossa vida, o diabo ele vai nos pegar. Ele derrubou o homem mais santo, Adão. Ele derrubou o homem mais sábio, Salomão. Ele derrubou o homem mais forte, Sansão. Por que ele não vai derrubar um cabeça dura como eu e você? Diga para mim. Irmãos, muitas vezes, muitas e muitas vezes, eu não caí, não é porque eu sou melhor do que ninguém,
É porque nós temos que criar mecanismos de proteção. E esses mecanismos de proteção, eles vão nos avisando. Eles vão sendo barreiras que vão nos protegendo. Eles vão nos protegendo. E uma coisa importante que tem que acontecer dentro do relacionamento são os pais estarem conectados um com o outro e com os seus filhos. Os pais precisam estar conectados. Você precisa estar muito conectado com sua mulher, com seu maridão. Você precisa estar falando a mesma linguagem dele, você precisa estar falando a mesma linguagem dela. E nós, pais, precisamos estar conectados com os nossos filhos, para que a gente possa orientá-los, protegê-los. Porque essa geração de hoje sofre muito mais do que nós. Amados, é um milagre um jovem ser crente hoje. E graças a Deus pelos jovens que estão aqui na igreja. Graças a Deus. Orem pelos nossos jovens. Ora por eles. Eu acho que a gente precisa fazer uma campanha. A gente esqueceu de colocar isso no jejum, né? De orar. Quem sabe essa semana a gente já faz uma emenda, uma emenda, né? Um aditivo aí, para a gente orar pelos nossos jovens. Porque, irmãos, é difícil ser jovem hoje. Vamos falar aqui com os homens aqui. Você lembra como era? Você passava na banca de revista. Você lembra como era? Para comprar uma revista pornográfica, como era? Ai, pastor, você vai falar isso? Claro que eu vou falar, gente. A gente está vivendo um mundo. A gente está vivendo um mundo, amados. A gente tem que falar. Ai, pastor, eu vou ficar escandalizada. Então que fique. Mas eu vou falar, porque eu preciso falar. Você lembra quando a gente era jovem para comprar uma revista pornográfica? Você chegava lá, primeiro que tinha uma tarja enorme na revista, você não via nada. Aí você chegava lá com a cara de sonso, né? Ficava lá olhando, aí você via as revistinhas da Mônica, né? Quanto é o gibi da Mônica? Mas o coração estava na Mardita, né? Aí você chegava lá, e essa revista aqui é de quê? E o camarada lá, o dono da banca, já sabendo de tudo. Ele disse, sim, moleque, o que você quer? Você não tem idade para comprar isso, não. Se pica daqui. Era assim antigamente. Ninguém conseguia comprar. Se tinha acesso, foi algum adulto que deu. Mas ir numa revista, não conseguia comprar. Hoje ele tem de forma rápida, fácil e grátis. Está aqui, ó. Se você acessar aqui, qualquer celular hoje, o jovem pode acessar qualquer tipo de pornografia aqui no celular. Homem com homem, mulher com mulher, lobisomem, jacaré, tudo ele acessa aqui, ó. Ele acessa tudo aqui. Está fácil, rápido. É de graça, é rápido, né? Está aqui. E é prático. Está aqui, ele acessa. É difícil, irmãos. Para um jovem ser santo hoje, é muito mais difícil do que na nossa época. É muito mais difícil, é muito mais complicado, porque ele é assediado na escola, ele é assediado nos programas de televisão, ele é assediado na internet, ele é assediado de todos os lados, de todas as formas, de todas as maneiras. Nós temos que considerar isso também. Não é fácil ser um jovem. Aliás, tem muito marmanjo barbado que está caindo no laço do diabo também, casado. A gente estava lá no 2 ou 3 finais de semana aí atrás e a gente ficou triste com a situação que a gente ouviu lá no hotel. Então, preste atenção no que eu vou te falar, em nome de Jesus. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. E se você já errou, Deus já te perdoou. Glória a Deus. Pecado confessado é pecado perdoado. Tem as consequências, vão ser tratadas, vão ter... Mas a gente tem que tomar cuidado também para a gente não ficar... sabe? Olhando, quem gosta de olhar passado é o cão. Deus olha para frente. Deus é Deus de esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, se você errou no passado, mas hoje você está bem com Deus, você está santo, meu irmão, em nome de Jesus. Não deixa o diabo te acusar de nada. Mas, amados, é bom a gente não errar. É melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. E Davi, ele descuidou completamente, ele descuidou da sua família. Aqueles homens ficaram indignados com Davi. Vamos matar Davi, você é o culpado. E ele era mesmo, porque ele havia descuidado. Bom, é importante
eu falar que é difícil para o jovem ser crente nessa geração. Mas eu também quero te dizer que nunca houve tanto recurso disponível para o jovem nessa geração. Da mesma forma que ele tem acesso a tudo que não presta, ele tem acesso a coisas maravilhosas. Léo, esses dias, passou um vídeo aqui do pastor Lucinho para os jovens, não foi? Do pastor Lucinho falando sobre como se libertar da pornografia. Maravilhosa, uma palavra maravilhosa do Lucinho, amei. Falei, meu Deus, irmãos, foi algo tremendo. Eu assisti, Viviane me mandou, Paulo, veja isso, veja se não serve para os jovens. Falei, minha irmã, isso serviu para mim também. Serve para mim também, a gente tem que aprender, a gente tem que estar... Irmãos, a primeira coisa que nos livra do pecado é saber que amanhã a gente pode cair nele. Você nunca pode pensar, eu sou bom demais, eu sou santo demais, eu sou imune ao pecado. No dia que você pensar assim, a sua cova estará aberta, você estará abrindo a cova para cair. Porque se você pensar que você é fraco, se você pensar que você é debilitado, se você pensar que você pode cair, você vai buscar se fortalecer em Deus, você vai buscar a presença de Deus, você vai buscar a graça, você vai buscar o conhecimento, você vai buscar se precaver do mal, se precaver da ação do inimigo, você vai buscar a presença de Deus, você vai temer o pecado. Então é muito importante, nunca houve tanto recurso disponível. Você abre a internet, tem muita coisa boa, tem muita porcaria, tem muito lixo, mas tem muita coisa boa. Tem gente boa falando sobre promiscuidade, tem gente boa falando sobre santidade, tem gente boa falando sobre namoro, tem gente boa falando como você se libertar de pecados habituais, como crescer espiritualmente, como andar, ouça, leia, busque. Tem Luciano Subirá, tem Lucinho, tem Pastor Paulo, tem eu também, tem todo mundo, tem muita gente boa falando na internet. Busca isso, veja isso. Tem gente bacana falando sobre isso. Tem os pastores da Comunidade da Graça. Tem pastor Carlos Alberto Bezerra. Tem pastor Osmar. Tem pastor Davis. Tem tanta gente boa. Ouça isso, busque isso. E você vai crescer espiritualmente. Não descuide, jovem. Tem livros bons. Para de ficar na internet. Vai ler um livro bom, meu irmão. Pega um livro, vai ler, pega ali o papel, anota, vira para lá, botei para despertar aqui para não passar do horário. Anota, vira para lá, vira para cá, leia, reabisque, leia de novo. Eu gosto demais de ler. Ei, pai, mãe, invista no seu filho, para de ser canguinha. Só fica dando videogame, celular. Compra um livro para esse menino, para ele ler. Compra um livro para ele. Para de ficar dando patinete eletrônico, bicicleta que não sei do que, patins, skate. Compre um livro para ele. Dê essas coisas se você puder. Mas compre um livro para esse menino, para essa menina. Compre, invista nele. Abençoe a vida dele. Incentive ele a ler. Incentiva, gente. Incentiva ele a ler. Está dando a chave do carro para o filho, mas não tem a coragem de dar um livro para ele ler. Está certo isso? Não está certo, não. Não, está não. Davi buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor. No meio do desespero, Davi não ficou brigando com ninguém. A culpa também é de vocês. Não, Davi não fez isso não. Davi, o povo está lá dizendo, vamos matar, vamos apedrejar, vamos acabar com ele, esse homem. Davi, é isso que vocês querem fazer comigo? Espera aí então. Senhor, o que eu faço? Senhor, me ajuda, me fortaleça, me abençoe, me dê sabedoria, me capacite a vencer os inimigos. Davi buscou quem? O sacerdote. O sacerdote é a representação de Deus. 2 vezes o texto diz, ele se fortaleceu no Senhor e depois ele mandou chamar Abiatar, o sacerdote. Traz a estola sacerdotal. Sabe o que Davi está falando? Traz a palavra de Deus. Eu quero saber o que Deus tem para mim. E Davi então perguntou, subirei atrás desse bando? E o profeta, o sacerdote disse, sim, subirá. Eu alcançarei esse bando? Sim, alcançará. Eu vencerei? Sim, vencerá. E Davi, como diz o bom baiano, capou o gato. Vamos atrás deles. Vamos atrás deles. Vamos recuperar a nossa família. Ei, é poético, mas não é fácil. É bonito, mas não é prático.
é trabalhoso. A Bíblia diz que eles, quando encontraram o bando festejando, comemorando, todo mundo na gandaia, comemorando o despojo, ele começou a lutar desde o crepúsculo vespertino, quando amanheceu, até a tarde do outro dia. Já pensou, meu amigo? Jefferson vai para academia, malha meia hora, já fica cansado, hein, Jefferson? Eu fui para academia aqui, fiquei 10 minutos malhando, falei, nunca mais eu volto aqui. Eu vou andar. Eu não gosto muito de academia, eu vou andar. Estou andando, de vez em quando eu dou umas caminhadas aí. Mas eu fico imaginando esse camarada, ele luta espada e gente tentando matar ele, espada de manhã do dia até a tarde do outro dia. Eles passaram a noite inteira lutando. Sabe, amados, eu percebo isso, que a única alternativa que nós temos agora é lutar. Nós já descuidamos, já erramos, já falhamos, agora tem que lutar. A gente vai ter que lutar para recuperar a nossa família. Não vai ser fácil, não. Não foi fácil, não. Foi fácil? Espada, sangue, cabeça cortada, gente ferida. Foi fácil? O texto não fala, mas esses homens voltaram feridos, cansados. Mas eles recuperaram a família deles. Eles lutaram da manhã à tarde, à noite, à manhã do outro dia e à tarde do outro dia. E eles venceram, porque Deus é quem nos capacita. Eu vejo que nós estamos com preguiça de lutar. Nós estamos errando duplamente. Nós estamos descuidando e não queremos lutar. Nós não queremos lutar. Ah, deixa que Deus vai fazer por nós. Não vai, não. Deus deu a você a responsabilidade, você que é conhecedor da palavra, de cuidar da sua família. Você tem que lutar por ela. Você tem um grande desafio. É um grande desafio. Tudo começa com o fortalecimento. Davi não foi para essa peleja de qualquer jeito. Ele primeiro se fortaleceu no Senhor. Primeiro você precisa se fortalecer no Senhor. Para você cuidar da sua família, você precisa se fortalecer no Senhor. Você precisa receber do Senhor. Você precisa estar aberto para receber. Estava ontem com o Márcio, o Roberto, a gente sabe que homem quando trabalha fica depois para comer igual um leão. Os olhos de Roberto é igual 2 bolas de fogo. Pastor, a gente vai comer aonde? A gente vai comer aonde? Pastor, a gente vai comer aonde? Depois que as doações chegaram, eles descarregaram o caminhão, a turma, teve um pessoal ajudando também. Mas o Roberto já estava tremendo, de abstinência, coitado, de comida. Ele e Márcio. Eu não, estava bem. Vocês não deixaram eu falar, é porque eu não trabalhei como eles. Eu não fiz o que eles fizeram. Eles foram para lá, carregaram, a gente ficou aqui com Vinícius e Jaqueline, e eles foram lá e deram o maior duro. Aí quando eles chegaram, os meninos chegaram, tá tremendo. Eu estava mais tranquilo. Aí eu falei, bora lá comer, bora lá. Aí fomos para uma churrascariazinha dessa aí, Peba. Aí chegou, até tirei foto. Aí chegou lá, tem 2 negócios assim na churrascaria em cima da mesa. No thanks, não obrigado, vermelho. E tem sim, obrigado, verde. Quando você vira ele, o outro lado é vermelho, diz que você não quer mais comida, você não precisa mais. O outro lado é verde, diz que você precisa de comida. Aí o garçom vem te servir. Aí, sabe que espiritualmente nós estamos assim também? Às vezes nós estamos no vermelho, no thanks. Não, Senhor, eu não quero nada, eu não quero receber nada do Senhor, meu coração está fechado, eu não quero a comida. Mas tem gente que tem uma fome de Deus tão grande que ele está sempre no verde. Sim, yes, né? Yes, thank you, obrigado. Sim, pode trazer. Esses meninos estavam verde o tempo inteiro. Teve um que falou assim, que Renato ainda não tinha chegado. Aí teve um que falou assim, não, primeiro eu vou comer, depois eu almoço com o Renato. Eu disse, misericórdia. Misericórdia. Mas sabe que espiritualmente a gente precisa viver essas realidades? Como é que está seu coração? Está no thanks ou está yes, thank you? Como é que está seu coração? Thank you, né? Não é assim? A pronúncia é correta? Thank you. Como é que está seu coração? Está aberto para a comida? Você está com fome de Deus? O que vier você traz, você pega? Ou você está, não,
estou satisfeito com a vidinha que você está levando. Seu coração precisa ter fome de Deus. Você precisa buscar do Senhor, você precisa se fortalecer no Senhor, você precisa receber de Deus instrução, fortalecimento, sabedoria. Irmão, não vá na tua força com teu filho não faça isso não, você vai perder ele. Não vá na tua força não. Tem coisas que é o Senhor que precisa te fortalecer, te dar sabedoria. Você precisa chegar fortalecido pelo Senhor, porque às vezes a luta com o inimigo é a luta com o seu filho, porque o inimigo já encheu a mente dele. Já encheu. Sabe, amados, as escolas estão repletas de pessoas com ideias envolvidas com promiscuidade. As crianças estão tomadas, o mundo de promiscuidade está tomado hoje em todos os lugares, amados. E a gente precisa ir na força do Senhor, na sabedoria do Senhor, no amor do Senhor, na graça do Senhor. Às vezes é preciso confrontar, jogar duro, mas também é preciso estar junto, estar perto, estar próximo, não é? Dizer que ama. Filho, senta aqui. Como é que está a sua vida? Eu quero saber como é que estão as coisas com você. Filho, olha, talvez o pai errou aqui, mas você não precisa errar na mesma coisa que o pai errou. O pai pode dizer, Davi fala isso. Eu errei, mas eu quero ensinar aos pecadores o caminho do Senhor. Amados, Deus restaura tudo, até a sua autoridade, até a sua santidade. Tem pais que ficam reféns de filho porque errou, porque pecou, aí fica com medo do filho jogar na cara. Ei, para com isso, meu irmão. Senta com seu filho, você é o líder dele, você é o pai dele, é a mãe dele. Senta com ele, ministra o coração desse menino. Ministra o coração da sua filha. Fala com ela. O pai errou no passado, mas hoje ele está no caminho certo. O pai tem autoridade para falar com você, isso não está bom, isso está errado. A gente tem que chegar junto com a esposa, com o marido. Você precisa falar para o seu marido. A gente estava estudando ontem com o Vinícius e Jaqueline. Mulher, ela tem voz no casamento. Isso parece de que você manda e você não ouve a mulher, não ouve ninguém, não ouve os filhos. Não faça isso não. Seja humilde. Ouça a sua mulher. Muitas vezes Deus está falando com a sua mulher. Será que vai ter que chegar a mula de Balaão na sua porta para falar com você? Não faça isso não. Ouça a sua mulher. Ouça seu marido. Ouça seu filho também. Sua filha. É importante. É a sabedoria de Deus chegando para você. Fica de pé em nome de Jesus.